A partir de janeiro de 2021 agora, que foi o último reajuste, os militares passaram a pagar 10,5% no seu contra-cheque de pensão militar. Os pensionistas, as filhas não inválidas que recebem pensão vitalícia, passaram a pagar 3%, e as pensionistas e as filhas inválidas 1,5%, desde que o militar tenha falecido após dezembro de 2001. De 2000. Por que essa previsão na lei do ano de 2000? Né? Como é sabido, em 2001 teve a medida provisória 2215, em que trouxe algumas alterações na lei de pensão militar. Que a lei de pensão militar, gente, ela é uma lei de 1960, né? E, consequentemente, a realidade foi modificando e a lei em 2001 ela sofreu algumas alterações e agora em 2019 novas alterações. A principal, acredito, né, doutora Natália, a principal alteração para os pensionistas foi em relação a essa alíquota de contribuição, que antes de 2009 não era obrigatória e passou a ser. E por que essa contribuição excepcional, né, para as filhas vitalícias não inválidas de 3% e para os demais pensionistas, desde que o militar tenha falecido após 2000 e que tenha optado por contribuir com 0,5%, exceto as filhas não inválidas vitalícias, com 1,5%. Então, se a gente for pegar um caso prático, né, doutora Natália, aquela pensionista vitalícia que não é inválida, atualmente ela está contribuindo com 13,5%, né, o que é um reflexo muito grande no contra-cheque. Né? Na prática é isso, ela vai passar a pagar 13,5%, né? Isso. E aquelas que são inválidas, né? Ou até mesmo a viúva, né? Que às vezes ainda é viva, ela passará a pagar 1,5% a mais. Então, 10,5% mais 1,5%, que daria 12%, né? Que será descontado no contra-cheque dela. Esse desconto, pessoal, ele veio, eu acho que em razão da evolução da nossa sociedade, porque hoje o nosso sistema previdenciário militar, ele não comporta mais. O que acontece? Acontece que antes esses descontos eram só do militar da ativa, porque a realidade era outra, né, doutora Rafaela? Isso. Porque como a lei é de 1960, a mulher ela não trabalhava, então a pensão se estendia para a mulher e ela não pagava nada para isso. Hoje não. Hoje as pensionistas têm mulheres que trabalham, que têm sua renda, então para contribuir com o fundo previdenciário, eles implantaram essa contribuição. No entanto, na própria lei de pensões militares, é expresso que a partir de janeiro de 2025, essas contribuições, essa alíquota, ela pode ser revista. Só que aí, né, doutora Rafaela, pode ser tanto para mais quanto para menos, né? O que nós deduzimos que, como se diz, minorar não vai acontecer. Com certeza pode vir mudanças aí para aumentar ainda mais essa alíquota. Dando continuidade ao que a doutora Natália expôs, né, referente à mudança da nossa realidade, a essa alíquota de 1,5%, por que existe essa alíquota de 1,5%? Né? Porque às vezes muitos pensionistas escutam falar o militar contribuiu ou não com 1,5%, né, doutora Natália? Inclusive no escritório chegam muitas dúvidas do que é esse 1,5%. A lei de pensão militar é de 1960, como nós dissemos, e algumas alterações foram trazidas pela medida provisória 2215 de 2001. E dentre essas alterações, né, houve a equiparação entre filha mulher e filho homem, né, que antes, né, com a lei de 1960, as filhas mulheres de qualquer condição teriam direito a receber a pensão militar e os filhos homens só se fossem inválidos. E essa diferença se dá, né, em razão do legislador ter se preocupado em amparar a filha, né, que em 1960 a realidade da mulher, como a doutora Natália disse, era outra, né? As mulheres praticamente elas não trabalhavam, não eram independentes, o que hoje já é diferente. Então, quando houve essa mudança, foi oportunizado aos militares, né, a optar para manter os benefícios da lei de 1960.
os benefícios da lei de 1960, que dentre eles está o direito da filha receber de forma vitalícia, foi acrescido o desconto de 1,5%. Então, na época, o militar ele já contribuía com 7,5%, que era contribuição obrigatória. Então, ele optando por permanecer aqueles direitos da lei de 1960, além dos 7,5%, ele passaria a contribuir com 1,5%. Então, por isso que hoje, né, quando é uma filha de militar, tem dúvidas se vai ter direito a receber pensão militar ou se o pai já faleceu, se tem direito, é importante averiguar a data do óbito, porque, né, doutora Natália, a legislação a ser aplicável é aquela vigente na data do óbito do militar, e se ele faleceu depois dessas alterações trazidas pela medida provisória, né, de 2001, se existe essa contribuição ou não com 1,5%. Porque se existir, o direito vai ser vitalício. E se não existir e o militar faleceu depois de 2001, automaticamente é somente se a filha e o filho forem inválidos, né, doutora Natália? E é importante vocês observarem que quando foi editada a medida provisória de 2001, esse 1,5%, quem contribuía era só o militar. Esse valor não se estendia, mas de acordo com a nova realidade em que estamos vivendo, a pensionista, né, ela vai passar a contribuir sim agora com esse 1,5%. Como a doutora Rafaela mesmo disse, a pensão, pessoal, ela é regida pela data do óbito do instituidor da pensão, ou seja, a data que o militar faleceu. Por quê? Porque desde 1960, o Estatuto, a Lei de Pensões Militares, ele sofreu várias alterações. Então, cada caso tem que ser analisado de forma individual. O que a gente está trazendo para vocês são as alterações de forma genérica. Mas existem militares, por exemplo, que faleceu em 1970. Essa pensionista, ela é uma outra realidade da pensionista de um militar que faleceu em 2002, né? Então, assim, o contra-cheque é diferente, porque às vezes tem uma pensionista que procura o escritório e fala assim: ah, mas fulano também é pensionista e recebe a mais que eu. Por que fulano contribui e eu não? Então, pessoal, é por isso, é porque desde 1960 a Lei de Pensões Militares sofreu várias alterações. Então, é importante vocês se atentarem a isso e procurar um advogado para que ele possa esclarecer para vocês quais os direitos na época que estavam vigentes na data em que o militar faleceu. Outra coisa que é importante lembrar é que se o militar, naquela época, em 2001, ele renunciou o pagamento de 1,5%, e agora ele quer deixar para a filha a pensão, não tem como mais. Por quê? Porque essa declaração que ele renuncia à pensão da filha, ela é de caráter irrevogável. Então, pessoal, se o militar falou: ah, mas eu não sabia, mas eu assinei o documento, mas ninguém falou para mim que eu não poderia mais pleitear, eu quero pagar, eu estou disposta a pagar, a minha mulher, ela engravidou e é uma menina, eu quero deixar uma pensão para ela. Infelizmente, não tem como mais reverter essa situação. E aqueles que estão contribuindo e se tem a intenção de deixar de contribuir, falar: mas eu não assinei na época, eu posso agora deixar de contribuir e depois contribuir novamente? Não pode. Então, independentemente se o militar assinou essa declaração renunciando à pensão da filha e o pagamento de 1,5% em 2000 ou agora em 2010, 2015, da mesma forma, ela é de caráter irrevogável, não tem como você pleitear mais, certo? Então, se você é militar e ainda contribui com 1,5%, não tem filha, mas está naquele caso, às vezes a esposa engravida, vem uma menina, então seria melhor vocês esperarem, né, doutora Rafaela? Porque depois não tem como reverter isso, pessoal, nem judicialmente, porque a gente não está vendo os tribunais reconhecerem isso, porque foi bem expresso na época e a própria declaração já consta que ela é de caráter irrevogável, na própria declaração que vocês assinam lá. Um outro ponto importante referente a essa contribuição de 1,5%, como a doutora Natália expôs, é que o militar
militar, você militar, que está na ativa ou na reserva, né, e contribui com 0,5% e não tem filha, ou não tem nem interesse em ter, não está na iminência, né, não tem essa possibilidade, fala assim, não, eu quero cancelar essa contribuição, 0,5% de desconto está fazendo diferença na minha realidade, então pode procurar o órgão em que é vinculado, né, e pedir para que seja cancelado esse desconto de 0,5%. Como a doutora Natália diz, é de caráter revogável, então é uma decisão que tem que ser tomada, né, com muito cuidado, pensar antes, né, de fazer esse pedido. E sendo feito, o que nós vimos é que muitos militares têm a dúvida do quê? Olha, eu não utilizei, né, eu dos benefícios e eu quero deixar de contribuir e receber, doutora Natália, muitos querem receber desde 2001, que foi quando teve as alterações. Então, é muito importante vocês se atentarem nisso. A partir do momento que vocês optaram por contribuir, se vocês quiserem deixar de contribuir, vocês devem procurar a administração e fazer um pedido formal. E a partir da data em que você apresentou o pedido, daquela data até a data que efetivamente foi tirado, né, do seu contra-cheque ou desconto, você tem direito a receber a devolução. Agora, se você nunca se manifestou para a administração dizendo que não deseja mais do 0,5%. E agora, depois de alguns anos, né, vem pleitear e querer receber todos os anos atrasados, isso não é possível, tá? Por quê? Porque a administração, ela estava descontando uma alíquota, né, que você autorizou. Então, a partir do momento que você não quer mais, você tem que pedir expressamente. Não é ir deixando e depois querer pedir todos os anos para trás. É a partir do momento que você pediu e aí você tem direito a ressarcir. Por que existe, que é importante anotar a data em que pediu, guardar o comprovante, porque pode ser que a administração demore, né, instaure um processo administrativo ou às vezes até mesmo um procedimento interno e leve alguns meses já teve casos que nós tivemos que levar ao Poder Judiciário, né, doutora Natália, aqui no escritório, porque a administração foi omissa, não respondeu ao requerimento do militar. Então, a partir da data em que pediu, tem direito a ser ressarcido. No entanto, se não houve esse pedido expresso, não há que se falar em devolução dos valores pagos.